Bem, agora, João, você está falando, né, desse estudo da construção dos versos Sim. e tal. Como que se encaixa dentro do tema, né? O que é colocado, o que a DGE chega e passa para você para trazer esse verso que vai se encaixar ali dentro do espetáculo? Exatamente. Claro que eu não posso falar do que Sim. vai ser o boi, mas assim, eu converso com eles, com as pessoas que estão escrevendo, né? O discurso do boi, né? O subtema de cada noite, para poder, porque o Amo do Boi, além de fazer os desafios, ele também tem que fazer versos que estejam de acordo com o que está sendo apresentado naquela noite, né? Exatamente. Tem que ter um verso temático e tudo mais. Então, isso aí, com certeza, a gente alinha com o pessoal da DGE, no caso, no Garantido, e eles dão algumas pistas assim, né? Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí te vira, né? E aí eu faço, mostro para eles e tal, está tudo certo, tal, beleza, então aprovado já e tal, já deixa separado aqui, né, e tal. Porque o verso do festival, antigamente, era improviso puro, porque antigamente, né, muito antigamente, no curral do Garantido, além de não ter os arranjos, né, teclado e tudo, esse cara cantava uma toada e vinha outro e tirava um verso. Só que o verso era 4 frases, pô. Entendeu? Era um boa noite, povo presente, boa noite, gente animada, e pronto. Hoje o verso são, sei lá, 3 estrofes de 8 linhas, pô. Então, Sim. é uma parada assim, e no ritmo uniforme da batucada, né? O próprio repentista do Nordeste, quando ele vai na barraca Itaparicá lá, perturbar seu juízo, né? Ele vai no ritmo dele, no violão. Sim, exatamente. Né? A batucada você tem que seguir a métrica, né? E o tempo certo. Então, eu costumo dizer, na verdade, que o verso de Amo do Boi ele é uma toada. É só a melodia que se repete. Mas Tanto que o amo é um item musical hoje, né? Então, item musical, ele tem uma toada. essa característica, né? Exatamente. Você falou das pistas que te dão para construir esses versos. Que exemplo, assim, digamos, dá um exemplo pra gente. Quer dizer que até no caso de você ficar um pouco mais sigiloso esse tema para não entregarem, é assim que funciona? Posso dar um exemplo figurado, assim, por exemplo, digamos que o boi fosse falar sobre o subtema. Deixa eu ver. Copa do Mundo de 98. Assim, pra ficar um negócio bem disfarçado, né? Aí nesse tema eu mergulho. Aí eu ia falar dos 3-0 da França e tal. Assim, eu vou encontrando elementos dentro do principal para poder... Temas-chave, aí dentro desse tema você vai beber, né? Porque tem o tema do boi, no caso do Garantido Amazônia do Povo Vermelho, e aí tem cada noite. Cada noite tem o subtema, né? Cada noite e tal. E aí eles me contam o subtema e eu vou pesquisando coisas relacionadas a isso e sempre trocando ideia com eles para ver se está de acordo com o que vai estar, por exemplo, também no discurso do Israel, né? Que o apresentador ele fala, mas o discurso ele é escrito pela DGE, né? Claro que com a participação dele, assim como eu participo fazendo os versos, né? Mas tem o toque pessoal do item, mas sempre dialogando com eles para ver se está tudo de acordo com a ópera da noite, né? O que tu está pretendendo trazer de novo para o item, né? Você falou da sua referência ao Tony, do quanto ele te inspira, né? Mas você também deixou claro que quer trazer algo de novo. O que você pretende, o que dá para pensar assim do João como amo, que quer marcar a história no festival? Cara, o Tony, para mim, nos desafios, ele era fantástico, né? E quando ele contava a história do boi, uma coisa que eu observei, até porque eu estudei muito, né, os versos os anos do Tony como Amo do Boi, ele exaltava muito, com razão, a memória do Lindolfo Monteverde, né, que é o fundador do Garantido, né? E a gente vai continuar isso, mas eu vejo também como uma oportunidade o Amo do Boi ser o contador de histórias do próprio boi e do festival, né? Porque, já abrindo, né, a parte de provocação, história bem definida só o Garantido tem. Então a gente pode aproveitar para contar não só a história do Garantido e de Lindolfo em diante, né? As glórias. Rapaz, eu já falei pro Prince, porra, Prince, eu te admiro porque é o seguinte, eu, como amo do Garantido, eu tenho muito material, muita obra-prima. O Garantido é o único penta, o único tetra, é campeão do centenário, é o primeiro campeão do bombódromo, é o último campeão do século passado, o primeiro desse, a maior diferença, 92.5, tem um monte de coisa, né? O Garantido para botar em verso. Lá não tem. Aí, assim, o que resta é falar, deixa aqui. Entendeu?